Boa noite. Pois, mais uma vez fomos agraciados pela mensagem de abertura, porque ela nos traz o início, o despertar para este tema de Jesus e a lei do amor. É com muita alegria que estou aqui a falar, a partilhar aquilo que li, que estudei, mas acima de tudo, podermos estar juntos a lembrar de Jesus. Porque no sábado, no estudo que o Dr. Tênio fez sobre Jesus, perguntou assim, aqui e acolá, quem é que acharia que já tinha estado com Jesus? E é bem verdade que muitos de nós podemos já ter estado com Jesus. Então estas oportunidades são oportunidades de nós podermos sentir no nosso coração a presença de Jesus como talvez há 2000 anos não conseguimos senti-lo tão bem, mas que lhe ouvimos as palavras suaves. Por isso, eu queria agradecer desde já a Jesus, porque nesta quadra de Natal nos lembramos muito bem do seu nascimento, da sua vinda à Terra. Então eu queria agradecer em nome de todos, que agradeçamos juntos a vinda de Jesus à Terra, para nos ensinar esta lei maravilhosa que é a lei do amor. Já para não falar do tempo em que Jesus auxiliou na formação da Terra, em que Ele é governador espiritual e, portanto, a sua lei de amor se aplica a todos nós, mas veio encarnar na Terra para nos ensinar a lei de amor e exemplificá-la, para que ela não ficasse vaga só nos ensinamentos, mas nós pudéssemos sentir e ver que era possível. Portanto, agradecemos a Jesus, aos benfeitores espirituais aqui presentes desta casa, que nos possam envolver em seu nome, para que assim, essencialmente, uma mensagem que é tão conhecida para nós, possa ser, acima de tudo, sentida no nosso coração. E João, o evangelista, já escreveu que Deus é amor e que enviou o seu Filho, muito amado, em algumas traduções diz muito amado, para que todos aqueles que nele crescem não perecessem. E porquê todos aqueles que nele crescem não perecessem? Porque todos aqueles que acreditavam naquilo que Jesus ensinava e realizavam o que Jesus ensinava, não mais pereceriam, não mais iriam sofrer, porque iriam assim aplicar nas suas vidas, nas suas emoções, nos seus pensamentos, nas suas ações, a lei do amor. E essa lei do amor todas as leis estão englobadas nessa lei do amor. E a dada altura, um fariseu, Jesus, a falar para o povo, e um fariseu lhe pergunta qual é o maior mandamento. E os mandamentos que Jesus nos diz são exatamente mandamentos que revelam e que congregam a lei do amor. Vamos ver esse momento. Sim. Carinho, se achar. Ok, pedimos desculpa, são estas coisas técnicas, acho que não está o alto-falante aqui. Se calhar. Deve ser aqui. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Qual é o primeiro de todos os mandamentos?
Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Não estás longe do reino de Deus. E efetivamente entende-se porque é que Jesus diz no final: não estás longe do reino de Deus. Porque aplicar os 2 mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, de todo o coração, de toda a nossa alma, em todos os pensamentos, é como se fosse um enorme sacrifício, é como se fosse sacrifício porque nós temos que mudar interiormente. É um holocausto interior porque nós temos que combater muitas vezes tudo aquilo que deixamos crescer em vez do amor. Este foi Marcos, o discípulo, mas também ok. Já está. Mas também Mateus descreveu este momento. Ele é praticamente igual, só a partir daqui é que difere um bocadinho, mas é Mateus que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Então Jesus diz, é-lhe perguntado qual é o maior mandamento. Jesus já tinha dito que não tinha vindo destruir a lei. Jesus veio na altura que era necessária, em que nós já estávamos preparados para, juntamente com a lei mosaica, incluir a lei do amor. E o povo ficou surpreendido com tudo o que Jesus dizia, que estava descrito nestes 2 mandamentos, que era na lei do amor. E Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E o segundo é semelhante: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes 2 mandamentos dependem de toda a lei, ou seja, toda a lei que nos rege este planeta e que rege o universo. Todas as leis estão englobadas na lei do amor. E os profetas. Então por isso é que Jesus disse: não estás longe do reino de Deus, porque compreendeu que para isso é preciso grandes sacrifícios. Era maior que um holocausto, e o holocausto não era exterior, era um holocausto interior da nossa mudança íntima. Então o Evangelho segundo o Espiritismo diz-nos: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e não resume. Desde que Jesus nasceu, veio à Terra, se propôs realizar esta missão por amor a nós, a pedido de Deus. E desde o primeiro momento em que nasce, já está a nos ensinar a lei do amor, a partir do momento em que nos ensina a humildade. E é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso. Ou seja, nós somos criados simples e ignorantes, com imensos instintos, mas o instinto é o sentimento que, à medida que nós vamos evoluindo, nos vamos aperfeiçoando, vamos compreendendo as coisas, nos vamos modificando, esse sentimento vai se tornando cada vez mais sublimado. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se. É que era diferente. Nós vemos as bem-aventuranças. Quando é que tinham ouvido alguém falar das bem-aventuranças? Perdoai o vosso inimigo. É a lei do amor. Então os povos sobressaltaram-se.
Porque estavam habituados à lei mosaica, ao decálogo, aos 10 mandamentos. E isso Jesus veio cumprir na mesma, mas veio introduzir o amor. E os mártires, ébrios de esperança, inebriados de esperança, desceram ao circo. E foram aproximando-se cada vez mais de Jesus, necessitados que estavam desse entendimento, desse pão espiritual, desse consolo, desse alívio e de algo que lhes conduzisse para o caminho da felicidade. Então eu trago aqui algumas imagens. Se eu fosse trazer todos os momentos de Jesus, do que ele disse e exemplificou, o meu PowerPoint, ou seja, a aplicação, cracava. Porque era impossível eu incluir aqui imagens e textos para explicar tudo. Então eu trago só alguns. Em que Jesus não só explica, como exemplifica a lei do amor. Na primeira imagem vemos aquilo que todos conhecemos, na primeira imagem à esquerda, à vossa esquerda, sim, a multiplicação do pão e dos peixes. A multidão veio ter com Jesus. Descreve a Bíblia, os evangelistas, que eram à volta de 5.000 homens e mulheres, no meio assim de um povoado deserto, para ouvir falar a boa nova. Ouvir falar a palavra consoladora. A dada altura começa a anoitecer e os discípulos dirigem-se a Jesus e dizem: Jesus, o melhor é despedir-te deles, porque eles vêm de muito longe, têm que ir para as suas casas, outros podem pernoitar nas aldeias vizinhas. É melhor, até porque daquele bocado estão com fome. E Jesus diz: dá-lhes de comer. Ele disse: como é que podemos dar de comer? Como é que podemos ir comprar 200 pães? Ele disse: quantos tens? Quantos tendes? 5 pães e 2 peixes. Então Jesus pegou nos 5 pães e nos 2 peixes e os multiplicou e multiplicou e multiplicou. E todos comeram. E isto tem muito ensinamento aqui. Porque Jesus, além de sentir que o povo necessitava de continuar a ouvir as suas palavras, mostrou ao povo que, além do pão espiritual, necessitavam obviamente do pão material, mas que aquele pão e aquele peixe se poderia multiplicar se nós quiséssemos, e daí sempre era a multiplicação da sua palavra e multiplicação das boas ações. E assim Jesus não só explicou, mas exemplificou as bem-aventuranças, em que um aglomerado se junta a Jesus, Jesus sobe para cima do monte, senta-se e canta o poema das bem-aventuranças. Um poema que não é para espírita nem para cristão, é para todas as religiões. Já dizia Gandhi que podia desaparecer todos os livros da terra desde que permanecesse as bem-aventuranças, que nada estava perdido. E assim Jesus ensina a todos nós como sermos felizes, porque bem-aventurados é felicidade, é ser feliz. E depois temos a mulher adúltera. Quando Jesus estava a escrever na areia, na terra, e um grupo de fariseus apresenta-lhe uma mulher que tinha cometido adultério. E diz: Jesus, esta mulher deve ser apedrejada. O que dizes tu? Sempre para o tentar. E Jesus nada disse, continuou a escrever. Até que, com a insistência deles, Jesus perguntou a todos, ou melhor, afirmou: quem daqui não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E eram praticamente anciãos que estavam ali. Todos foram indo embora, um a um. Ele perguntou: mulher, não te condenaram? E eles disseram: não. Então eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Tantos ensinamentos que Jesus teve, nas suas palavras e nas suas ações. Nunca marginalizou ninguém. Errou. Era uma mulher adúltera, mas Jesus estende-lhe a mão. Jesus não condena. Jesus aproveita aquele momento para ensinar àquele povo. Jesus diz: vai e não peques mais, porque tens a eternidade para construir a tua felicidade. Então Jesus ensina-nos o perdão, a caridade, a forma de sermos felizes, a lei do amor. E quando Judas, um dos discípulos,
entrega Jesus e lhe dá um beijo. Jesus diz-lhe: amigo, a que vens? Mesmo Jesus sabendo que Judas o ia entregar, Jesus continuou a considerá-lo amigo. E há descrições, penso que de Humberto de Campos, que na hora em que Jesus ia partir para o mundo espiritual, mesmo na hora derradeira da crucificação, em que os anjos já cantavam hossanas pela vitória do bem sobre o ódio e sobre a sombra, no meio de anjos desce o anjo da caridade e aproxima-se de Jesus na hora derradeira, e Jesus balbucia umas palavras que ninguém ouve. E o anjo da caridade vai veloz numa determinada direção. Jesus tinha-lhe dito: vai ter com Judas, ajuda-o, porque ele acabou de suicidar-se. Esta é a lei de amor. Depois temos Jesus, que viu Zaqueu, cobrador de impostos, uma pessoa que ninguém gostava, que levava até muito mais impostos, e Zaqueu, pequenino, estica-se na árvore para ver Jesus. Jesus no meio da multidão, claro, que vê Zaqueu e diz: Zaqueu, desce daí, que eu hoje quero pernoitar na tua casa. Jesus, todos ficaram indignados. Os discípulos então, Jesus, a ir ficar, lei de amor, não há distinção. Jesus ama todos e sabe que todos nós cometemos equívocos a partir daquele momento, porque só o amor é que transforma. A partir daquele momento, Zaqueu mudou. Comprometeu-se a dar o dobro daquilo que tinha retirado e mudou completamente. E depois temos, infelizmente não pude ouvir, mas por isso mesmo é que trouxe esta imagem: deixai vir a mim as criancinhas. Então Jesus nos mostra aqui que os pequeninos são bem-vindos, quando os discípulos muitas vezes diziam: vai, afasta-te, não aborreças o mestre, porque há tantos a precisarem dele. Jesus acolhe as crianças, os pequeninos, porque sabe que é de pequenino que se vai ouvir as orientações sublimes para traçar um roteiro novo. E depois porque ensina aos adultos que, tal como os pequeninos, aqueles que tiverem o coração puro, terão o reino de Deus, chegarão ao reino dos céus, ou de Deus. E por fim, João relata-nos um último mandamento, que foi um mandamento relatado já próximo do final do término dos dias de Jesus, aqui connosco na terra. Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mais uma vez a reforçar: amar o próximo como a nós mesmos. Amei-vos uns aos outros. Será que todos, que era só os discípulos? Discípulos formaram outros discípulos que seguiram, outros homens que seguiram, e hoje somos cristãos. E hoje chega-nos a palavra de Jesus. Então, se nós nos amarmos uns aos outros, podemos dizer que sim, que somos discípulos de Jesus. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, diz uma frase que nós bem conhecemos: o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse amor sagrado. Então ninguém pode dizer assim: eu não consigo amar aquela pessoa, o meu amor esvaziou-se. Quando nós temos um desgosto grande, eu não sinto mais amor. Impossível. Ele está lá, porque nós temos o amor de Deus em nós. Pode estar encoberto com muita coisa, mas Ele está lá. E de tal forma pode estar encoberto com muita coisa que eu trago aqui uma frase de um poeta que eu nem conhecia, Rumi, um poeta persa, que traduz tudo aquilo que no fundo nós conseguimos explicar de porque é que nós às vezes não sentimos amor. Ele está na segunda pessoa do singular, eu vou dizer na primeira pessoa do plural, para me englobar a mim também. Nossa tarefa não é buscar o amor, e sim buscar e encontrar dentro de nós as barreiras que nós mesmos construímos contra ele. Porque o amor nós temos dentro de nós. Nós só temos é que encontrar as barreiras, as sebes que ao longo dos milénios nós fomos erguendo para não deixar expandir
nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, o amor. E só o amor é que traz a felicidade. Mas eu não vou falar com aquele porque ele magoou-me. Já estou a pôr a sebe do orgulho, em vez de pôr a sebe do perdão e do amor. Então nós pomos sebes, barreiras. Por isso nós temos que olhar para as barreiras que construímos, não para a falta de amor que temos. Disse Jesus, amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite com relação ao próximo? Isto é algo que nós até aos pequeninos na evangelização, nós perguntamos, quem é o próximo? Algum dos mais pequeninos diz assim, papá, a mamãe, mas afinal quem é o próximo? E o Evangelho diz, será a família? Aceita? Ou seja, o núcleo religioso, a religião que eu professo? A nação? Mas a espiritualidade superior diz-nos, não. É a humanidade inteira. Nos mundos superiores, o amor recíproco, ou seja, entre todos os espíritos, é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta destinado a realizar em breve, e estamos na hora derradeira, sensível progresso, verá seus habitantes, todos nós. Em virtude da transformação social, e às vezes só vemos as catástrofes, mas exemplos bons há muitos. Porque passará a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Então todos nós estamos destinados a esse progresso e a vivenciar, a aplicar e a sentir o amor dentro de nós. Mas quais as características do homem que ama, no sentido profundo desse termo? Mas afinal, quais são as características daquele que ama? E o Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos Superiores também nos dizem quais as características. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, ser probo, honesto, consciencioso, ouvir a sua consciência, porque é lá que residem as respostas para as nossas dúvidas. Faço assim, desta maneira ou assim? Agridem-me, silencio uns minutos ou respondo da mesma forma? Se eu silenciar, eu estou a amar, porque eu não estou a responder e a criar um conflito. Aquela mãe, as mães que fazem a comida, que limpam, lavam a roupa, tomam conta da prole, se não fizerem isso com amor, é como se tivessem fel nos olhos e fogo nas mãos. Então é fazer aos outros o que queira que lhes façam. Eu gostava tanto de ter um sorriso daquela pessoa. Então eu não posso dizer assim, eu não gosto daquela pessoa e por isso vou passar por ela e nem um sorriso lhe vou dar. Essa não é a lei do amor. Podia dar aqui uma infinidade de exemplos, mas não preciso, porque a nossa vida está repleta deles desde manhã que acordamos até à noite a nos deitarmos. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-las. Quantas vezes nós vemos alguém triste? Ou sabemos que alguém esteve doente e passamos e não dizemos, então, está melhor? Provavelmente até poderemos ouvir, não, ou eu não quero falar, eu disse, mas se precisar de mim, diga. Só isto. Ou então um abraço ou encosto de mão por trás nas costas. Um sinal, um sorriso. É tentar perceber a dor do outro, ir ao encontro, não é ser indiferente. Quantas vezes nós passamos por alguém que está a pedir e nós dizemos assim, com certeza vai ser para a bebida. E nós por acaso sabemos? E nós por acaso somos Deus? Sabemos lá a dor daquele irmão? É considerar como sua a grande família humana. Ou seja, a minha família não é só a minha mãe, meu pai, os meus irmãos, os meus filhos, os meus netos. São aqueles que
passam dificuldades na Síria. São aqueles que tantas vezes se insurgem contra outros e violentam os outros, só que são irmãos que ainda não compreenderam aquilo que nós nesta fase já compreendemos. Mas são nossos irmãos. Porque essa família toda nós a encontraremos. Dentro de certo período, claro, em mundos mais adiantados. E os espíritos que a compõem são como vós, filhos de Deus destinados a se elevarem ao infinito. Então todos nós nos encontraremos um dia nos mundos mais elevados, quando realizarmos, cada um a seu tempo, a evolução que necessitamos. Madre Teresa de Calcutá tem uma frase muito interessante, porque a dada altura estamos a falar de ajudar, de olhar pelas dores dos outros, de fazer as coisas com amor. Tantas vezes aqui já falámos de voluntariado, tantas vezes já falámos que aqui a Casa Espírita tem vários voluntários que fazem este ou aquele e aquele serviço. Madre Teresa diz-nos: Deus não perguntará quantas coisas boas você fez na vida, e sim quanto amor você colocou naquilo que fez. Quando Madre Teresa de Calcutá iniciou a sua jornada fora das paredes do tipo convento que ela vivia, não é? Ela recolhia leprosos, tratava deles e dividia o pouco que tinha para comer. Fazia isso o tempo todo. Só fazia uma coisa de um género de uma coisa. Podia fazer muito ao longo do dia, mas era um género. Resgatava, pegava neles, que eles eram ostracizados, e levava-os para cuidar deles. Será que foi isso importante, ou perguntar que naquilo que ela fazia, se ela fez com amor? E isso é com todos nós. Então não adianta nós nos envolvermos. Eu agora vou ser voluntária nisto, porque dizem sempre que nós devemos ajudar os outros. Eu agora vou ajudar desta maneira, daquela, e estou tão assoberbada que não ajudo a minha família, que não encontro o meu equilíbrio, que não estou bem e perco a alegria e o amor pelas coisas que estou a fazer. E então, aí, provavelmente, não adianta absolutamente nada. Tantas coisas que eu abracei e que fiz. O que vale eu vir falar aqui, palavras bonitas ou não, mas vir falar aqui de Jesus e da lei do amor, se verdadeiramente, pelo menos, agora, cingindo-me a esta exposição, eu não a tenha realizado com profundo amor, numa partilha sincera de que todos possamos dar as mãos e senti-lo. E tenho que trazer Paulo de Tarso, porque Paulo de Tarso escreveu uma carta aos Coríntios a dar orientações exatamente sobre isso. Se a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como o sino que tinha. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade.
tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor. E não foi o que Jesus nos veio mostrar sempre? O amor é aquele que suporta, que tem fé, esperança. É aquele que não é invejoso. Esta carta de Paulo aos Coríntios é para encaixilhar e pôr no quarto. Porque é de uma profundidade, de tanto exemplo do que é o amor, que nós temos que começar a olhar para ela e perceber, afinal, quais são as barreiras que eu vou começar a trabalhar. E esse foi o exemplo que Jesus nos trouxe. E mostrou-nos que era possível. Está bem, Jesus era um espírito puro, mas preparou-se 1000 anos para nos vir dar este testemunho. E ele só veio dar este testemunho porque sabia que era possível e que nós éramos capazes. Estava ao nosso alcance. Então, o que faz desenvolver em nós o amor divino? E a resposta eu trago de um roteiro, é um livro, que dá apoio ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz as ações benéficas de pessoas bondosas, cujo amor nos contagia. E há tantas ações benéficas de pessoas anónimos, outros que nós conhecemos, que nos contagia, dá-nos o clique. E pá, quer pensar no que aquela pessoa fez e nos ajuda à nossa melhoria. Mas e aqueles que não são tocados pelas ações bondosas? Em última instância, para os mais rebeldes, virá o tempo e a dor, porque ninguém fica para trás. O progresso muitas vezes se opera através do bem que trabalha em silêncio e no anonimato, e que no decorrer dos anos se faz sentir. Todo aquele que trabalha nas causas, por exemplo, ambientais, para tentar combater, travar a destruição da camada de ozono, esse ama. Todo aquele que se dedica, por exemplo, a ser terapeuta ou em qualquer área, a estar com crianças e jovens que necessitam de tanta paciência do terapeuta para as diversas terapias, para exercícios diários repetitivos, sem saber qual vai ser o resultado que irá ter. Esse ama. Aquele que tantas vezes vai dar à noite, num dia de frio, a sopa na rua, e vemos isso nas cidades, esse ama. Porque ninguém sai de sua casa, com o quentinho de casa,
se não amar quem está a dar? Aquele que recolhe o animal que está abandonado, tantas vezes maltratado, que o leva para casa, que vai com ele ao veterinário, que arranja forma de pagar os tratamentos, que organiza associações protetoras de animais, que limpa objetos dos animais, que cuida deles até eles desencarnarem também, até partirem, que arranja voluntários, casas, famílias que os possam acolher. Esse ama. Quem é esse? É espírita? Não. Está a agir de acordo com a lei do amor. Eu trago aqui um exemplo. Eu peço desculpa, mas como eu comecei um bocadinho mais tarde, portanto, mas eu trago um exemplo, ok? Este exemplo tocou-me muito. Porque há 10 dias eu sou professora, foi-me pedido pela direção da minha escola para eu fazer leitura de prova. E leitura de prova é algo que nós fazemos a crianças e jovens que têm algumas dificuldades. E que, portanto, precisam que se leia o enunciado parte a parte para que compreendam e possam fazer. Nós não dizemos resposta, aliás, eu ia ler o enunciado português e, portanto, a minha área não é essa. E quando eu pego, eram 3 meninos, uma menina e 2 meninos, e eu vou começar a ler. Leio o primeiro texto, que eles depois tinham perguntas, e leio as perguntas. E depois vou ler ao outro e ao outro. E quando leio, estava lá, não era só este, o texto era maior, mas era um artigo de jornal, um artigo de uma revista, era uma notícia. E eu digo, como é que pode aparecer uma notícia nesta altura em que eu estou a falar de lei de amor? Desta? Como é que estes meninos do 6º ano, português, vão fazer um teste que fala sobre isto? E sobre tudo o que nós estamos aqui a falar. Então, agora, ou seja, este movimento tem um nome em inglês, It's the Street. Streetwear your jacket, até perguntei à minha irmã, porque streetwear não existe em termos de tradução, mas é aqueça a rua, certo? Traga a sua roupa para a rua, vista a rua com a sua roupa, é a tradução. E isto então foi uma anónima. Foi uma médica? Não. Foi uma professora como eu? Não faço a mínima ideia que começou com isto. Foi uma juíza? Não sei. Foi ali o Zé? Também não sei. Foi Maria de Melo Carvalho. Esta está no artigo, está na revista Visão. Eu não a tinha, portanto tive que ir à internet tirá-lo. Mas é na revista Visão, de 21/12/2016, para quem tiver, gosta de colecionar, e é a jornalista Luísa Oliveira. Então eu só tirei uma parte para percebermos. Helena de Melo Carvalho juntou-se a alguns amigos e andou a distribuir casacos pelas ruas de Lisboa, para aquecer o Natal de quem tirita de frio e não tem como agasalhar-se. A inspiração veio de uma fotografia, anónima, completamente, partilhada nas redes sociais, em que uma mãe, no Canadá, levava os filhos pela mão para distribuírem casacos num dia de inverno. Lembrei-me logo da passagem do Evangelho, em que a mãe com a filha ia distribuir. E era anónima. E esta Maria Helena viu a foto. E o que é que faz Jesus? É nestes momentos que nós somos verdadeiramente tocados e há mudanças íntimas em nós. E ela viu aquela foto com meia dúzia de amigos e faz a mesma coisa. A adesão à iniciativa nacional, embora com o nome internacional, foi enorme, maior do que esperavam. E não só repetiram a dose em janeiro de 2017, em fevereiro de 2017, como foram contactados por outras pessoas que quiseram replicar a ação em várias cidades do país. Gerámos uma onda de solidariedade. Se forem à internet, ao Facebook, está lá, porque já está lá o dia e a hora. Quem organiza? Ninguém. Há alguém à frente? Não. Que eu saiba, Maria Helena já nem está neste movimento e, portanto, as cordas são penduradas e as pessoas é que se organizam. O que é que acontece? O que é que acontece? As pessoas que querem doar roupa têm até que descarregar da aplicação as etiquetas e recortá-las elas próprias para fixar nos próprios cabides. Eu trago aqui umas imagens, tiradas, claro, da internet. Vemos aqui 2 famílias que levam os filhos com a roupa que têm em bom estado. Elas estão a etiquetar
com uma etiqueta que nós vamos ver, para pendurar numa corda. Isto passa-se em Lisboa, mas já se passa noutras cidades do nosso país. Numa corda que vai juntar poste e árvore, e aquilo é poste e árvore. Agora já há alguém que organiza crianças, tamanhos pequenos, para ser mais fácil. E temos estas cordas. Então diz assim: estou aqui para ti. Ai, desculpem, não trouxe os óculos. Se estás na rua e com frio, leva-me contigo para te aquecer. É esta a etiqueta. Por trás é o nome da ideia. E é interessante porque nós passeios e passeios com cordões, e as pessoas a partir de X horas, quem quer vai, ninguém pergunta quem é A, B ou C. E as pessoas vão chegando, ninguém quer saber. Pegam no que precisam. E às vezes recebem assim um bilhetinho, para quem sabe ler e pega, Feliz Natal. Então, esta é a lei do amor. Podemos dizer a lei do amor e da caridade, mas é a lei do amor. Nós não precisamos de estar à espera de coisas megalómanas. Já em qualquer altura nós podemos, de exemplos tão simples, agir, porque o nosso coração tem vontade. Então diz-nos Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, diz: amor, fui eu que coloquei para compreendermos, variando de expressão e de dimensão em todos os seres, porque a forma como eu atuo é diferente e nós temos que começar a encarar o amor de forma diferente. Estamos na época em que nos juntamos todos para o Natal, para comemorar o nascimento de Jesus. Então, nós temos que começar a encarar as coisas não como a expressão do amor ser só o beijinho, o abraço, o presente. A expressão tem que se amplificar, mas cada um tem a sua. Nós temos que começar a ver o amor de uma outra forma, porque todos nós somos filhos de Deus. E Jesus não veio para A, B ou C, veio para todos exemplificar a lei do amor. Então, variando de expressão, Maria Helena fez isto, nós fazemos outra coisa qualquer. E de dimensão, é sempre o mesmo impulso divino que brota e se agiganta. É o impulso divino que existe em nós, que brota e se agiganta, necessitando direcionamento que a razão oferece. É preciso ter pés assentos na terra e sentimento com a razão, a fim de superar as barreiras do ego, do eu, porque senão eu vou estar no eu. Mas eu fazer aquilo não, o que é que os outros vão pensar? Mas eu fazer aquilo sozinha, também não. Mas eu ir falar àquela pessoa, também não. Então nós temos que sair do nosso ego, do nosso eu, e tornar-nos humanista, humanitarista, planificador, sem particularismos. Eu faço, mas eu faço ao espírita, porque se for ao muçulmano eu já não vou lá ajudar. Sem paixão, e sem paixão isto é importante, até na casa espírita, que às vezes nós queremos ser voluntários na casa espírita por paixão, recebemos aquela boa nova, aquelas ideias renovadoras, e nós queremos abraçar meio mundo e o outro. Passado 6 meses, 1 ano, nós já estamos a esmorecer. No quê? Na vontade e no amor. Então, refriar a paixão, e quando se faz, faz porque se quer, porque se sente, porque verdadeiramente brota do nosso íntimo e nós não conseguimos controlar. Livre como o pensamento e poderoso como a força da própria vida. E agora trago uma dica, já estou quase a terminar, de Joana de Ângeles. Porque nós precisamos de dicas, certo? E isto de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E como é que eu começo? Isto é difícil, é tal e qual. Como dizia o fariseu, isso é mais do que sacrifício e holocausto. Então diz-nos Joana de Ângeles: ante a impossibilidade de o homem amar a Deus em plenitude, já que tem dificuldade em conceber o absoluto, porque Deus é a causa
primária de todas as coisas, realiza o mistério, invertendo a ordem do ensinamento. Então vamos inverter como Joana de Ângeles nos diz. Amando-se de início. O sublinhado é meu. A fim de desenvolver as aptidões que dormem em latência em nós. Todos nós temos imensas aptidões. Então temos que começar a amar-nos a nós, esforçando-se por adquirir valores iluminativos a cada momento, ou seja, o valor da fraternidade, da solidariedade, o valor da amizade, o valor do respeito, o valor do companheirismo. Tantos e tantos e tantos e tantos valores. O valor da resignação. Ui! Não parava mais. Crescendo na direção do amor ao próximo. Decorrência natural do auto-amor. Portanto, o que eu necessito mesmo é amar-me também em primeiro lugar. E amar-me não é aceitar. Eu sou assim, já não mudo. Amar-me é ver quais foram então as sedes que eu coloquei e trabalhá-las. Para assim, se eu me amo, vou querer o melhor para mim. E eu só terei o melhor para mim quando eu desenvolver em mim, nas minhas emoções, nos meus pensamentos, nas palavras que eu digo ou naquelas que ficam encolhidas porque tenho vergonha, e nas minhas ações, o amor. Já que o outro é extensão dele mesmo. Ou seja, o amor ao próximo é a extensão do auto-amor. Porque ninguém ama o outro, ninguém vai ajudar o outro se não se amar e desenvolver isso em si mesmo. Para finalmente, então, amar a Deus. Em uma transcendência incomparável na qual o amor predomina em todas as emoções. E foi isso que contagiou. E é isso que nós olhamos no olhar de Jesus quando vemos uma imagem, lemos uma passagem. Porque o amor predomina em todas as emoções e é responsável por todos os atos. E em todos os atos, em todas as emoções, em todas as palavras de Jesus, esteve lá o amor. Então, Joana de Ângeles dá-nos aqui uma dica brutal a seguir. Não comecemos a achar amor ao... eu vou logo amor ao próximo, ajudar este e aquele. Vou-me perguntar primeiro. Eu amo-me? Há alguma parte de mim que eu não gosto em mim? Nem eu gosto em mim. Se eu não gosto em mim, como é que eu lido comigo própria se eu não gosto em mim? Eu vou fazer, vou esquecer, vou pôr para trás das costas, vou fazer de conta que não sou assim. Não é assim que as coisas funcionam. Porque ela daqui a 5 minutos vai aparecer outra vez aquilo que eu não gosto em mim. Então eu vou trabalhar o que eu não gosto em mim. O que não me dá amor por mim própria. Que eu não encontro felicidade. E que eu não encontro paz. E então aí, vou para o amor ao próximo. Porque decorrentemente disso, se eu gostar de mim, eu não venho aborrecida e sou capaz de despejar felpa ao que estiver mais próximo de mim. Porque se eu me amo, se eu já estou pacificada comigo própria, eu não disparo dardos quando estou aborrecida. Eu estou mais atenta para aquilo que precisa. Eu estou mais atenta para o que está a sofrer. Porque se eu estou também, não tenho amor por mim, estou desagradada com partes de mim e não me fazem felizes, como é que eu vou prestar atenção ao outro que está a sofrer? E qual será ainda por cima tentar perceber a dor do outro? Então, este eu acho que é um roteiro excelente. E para terminar, de Emmanuel, do livro Pensamento e Vida. Fixemos um bocadinho, um minuto, a olhar a imagem de Jesus. É certo que é uma imagem, ainda por cima é um desenho, não há fotografias. Mas é esse olhar doce e meigo que Jesus olha para nós todos os dias, dia e noite. É com esse olhar fixo em nós, sabendo da dificuldade que é realizar todo este processo, mas sabendo também que nós somos capazes, Ele está ali ao nosso lado. Porque, no fundo, descendo à esfera dos homens,
por amor, humilhou-se por amor, ajudando e sofrendo por amor. Por amor a quem? A nós e a Deus. Passa no mundo de sentimento erguido no Pai excelso. Amar a Deus acima de todas as coisas. Refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa, mesmo sofrendo, mesmo podendo ter enviado outros para passar aqueles sacrifícios, mesmo podendo ter feito assim, e todos os anjos, todos os espíritos de luz virem em seu auxílio socorrê-lo, ele permaneceu na sua missão, cumprindo a vontade sábia e misericordiosa. E para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz que nos deixou até hoje, podemos até senti-las. Legou-nos em nome de Deus a sua fórmula inesquecível: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E não houve ninguém que tivesse passado pela terra encarnado que nos tenha amado como Jesus. Então amemo-nos uns aos outros como Ele nos amou quando esteve encarnado. Nesta altura de Natal, que nos lembramos do menino Jesus. Mas o menino Jesus, já nessa altura, nasceu numa manjedoura, ser aquecido pelos animais, no meio das palhinhas, e visitado por pastores com as suas ovelhas. Ok. E no máximo vieram os magos, que eram considerados reis. Mas foi no meio da simplicidade, para nos mostrar que o amor é na simplicidade que se vivencia do nosso coração e na humildade. Que nós possamos ficar com a imagem de Jesus sempre. E neste momento, que seja um despertar a lei do amor, para nós nos lembrarmos que essa é sem dúvida, acima de tudo, a construção da nossa felicidade. É a lei que rege a todos nós, este planeta e o universo, e que, portanto, invariavelmente, nós vamos progredir nela. Muita paz e um bom Natal para todos. Na página 39. Amen.
Vamos orar. Querido amigo Jesus, aqui estamos em mais uma noite de quarta-feira, sensibilizados e empolgados a buscar viver os teus ensinamentos. Mais de 2000 anos se foram e nós aqui, Senhor, prosseguimos buscando te compreender, alargando o nosso horizonte do entendimento a fim de que as suas lições tornem-se mais simples a nossa capacidade de compreensão. Inspira-nos, ó Jesus, para que o nosso viver seja um apostolado de exemplo e dedicação, a tua mensagem que proclama em todos os instantes o amor por excelência. Agradecemos-te pelo dia que se foi, pelo trabalho, pelo leito, pelo lar, pela família, pelo pão, pelos amigos, bem como te agradecemos também, Senhor, pelas eventuais dificuldades que atravessamos no dia de hoje. Agradecemos a companhia dos nossos anjos de guarda, benfeitores amigos, os familiares, que, embora desencarnado, prosseguem acompanhando nossos passos. E oramos também por aqueles espíritos que caminham conosco e em plena companhia espiritual, muitas das vezes prosseguem ignorantes, desconhecedores da sua condição atual. Por eles oramos e pedimos que se encontrem e se pacifiquem tanto quanto temos buscado assim estar. Envolve neste clima de Natal, em que ouvimos melodias, em que assistimos a tantos presépios, em que recordamos tanto das suas lições, ajuda-nos, querido amigo Jesus, a vivenciarmos o teu Natal com mais doçura e com mais vivência cristã. Guarda-nos sob a tua paz. Ampara-nos, permitindo retornar aos nossos lares e levar para aqueles que lá nos receberão as vibrações dúlcidas que nós aqui recolhemos nesta noite. Fica conosco, querido amigo Jesus, agora e sempre.